Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um evento aqui no canal do YouTube do Que Concursos. Eu sou o professor Eduardo Nilman e com muito prazer estou aqui nesse evento com você, em que nós vamos abordar a administração geral para concursos dos tribunais regionais eleitorais, já que em princípio não devemos ter mais o concurso do TSE unificado. Pessoal, antes de nós começarmos o conteúdo teórico que eu separei para você aqui, um conteúdo bem legal desse nosso evento de hoje, nós vamos falar das teorias administrativas, ou seja, das teorias dentro da administração que buscam explicar o funcionamento das organizações e buscar os melhores resultados para as instituições. Antes disso, eu trago alguns recadinhos para você. O primeiro recadinho que eu trago para você tem a ver com o Que Concursos, que hoje é um curso preparatório para concursos públicos. O lema do Que Concursos que nós temos hoje é que aqui você encontra tudo que você precisa para a sua aprovação em um único local. Então aqui nós temos as questões tradicionais aqui do Que Concursos, com os comentários dos alunos, nós temos o termômetro da aprovação, nós temos a mesa de estudos e nós temos também aulas em vídeo e aulas, inclusive, em PDF da nossa assinatura ilimitada. Legal? Beleza? Bom, você tem promoção no ar, vai lá no site do Que Concursos, você vai ver. Você tem promoção para adquirir os nossos produtos. E se você quiser pagar menos ainda, utilize o cupom de desconto que eu trago aqui para você. Um cupom de desconto exclusivo para os meus alunos, para quem acompanha as minhas aulas. E o meu cupom de desconto para você pagar menos é Nilman5, igual do meu nome. Ou seja, N-E-W-M-A-N, número 5. Legal? Nilman5. Bom, pessoal, a matéria administração é uma matéria muito importante nos concursos para tribunais. E por isso que ela entra aqui nos nossos eventos. Inclusive, se você gostar desse evento, não deixe de dar um like para nós termos um feedback positivo e continuarmos tendo mais eventos para o TRE, os concursos dos TREs, aqui no canal do YouTube do Que Concursos. E o primeiro tema que eu trago aqui para você nesse evento, e é a temática que nós vamos abordar, se refere às teorias administrativas, ou seja, as teorias que buscam explicar o funcionamento das organizações e as ferramentas que essas teorias trazem para que as organizações consigam obter bons resultados. Então nós vamos lá, nós vamos falar sobre teorias administrativas. Legal, estou só conferindo aqui, está tudo certinho. Eu estou sem retorno hoje, pessoal, então infelizmente não vou conseguir interagir com vocês, mas já deixo aí o meu Instagram, @prof_Nilman. Se você quiser falar comigo, é só me mandar um direct, beleza? Lembrando que o material dessa aula está disponível aí para você. Bom, nós vamos trabalhar nessa nossa aula, nesse nosso evento, com as 6 principais teorias administrativas. Aí você já poderia perguntar, professor, mas tem apenas essas 6 teorias? A resposta é negativa. Como nós vamos ver até num teste de fixação no final dessa aula, existem ainda outras teorias, só que não dá nesse tempo que nós temos de um evento para abordarmos todas as teorias administrativas. Nós vamos abordar as principais, aquelas que resolvem a sua prova. Legal? Então nós vamos falar da administração científica, as primeiras iniciativas relacionadas a um estudo mais estruturado da administração. Depois passaremos em uma ordem cronológica e, de certa forma, até uma ordem lógica, para a teoria clássica da administração. Passaremos pelo modelo burocrático, a teoria burocrática de Max Weber. Entenderemos a evolução para as teorias das relações humanas e teoria comportamental. A partir dessas teorias começa a ter um grande peso
dentro da administração o fator humano, o fator motivacional das pessoas que participam das organizações. E, por fim, estudaremos a teoria contingencial, que é uma teoria bem moderna de administração, cada vez ganhando mais espaço, que eu já te adianto, muitos não falam dessa teoria, mas é uma teoria importante, que vê a teoria da administração hoje como uma ciência construída praticamente em cada organização. A teoria contingencial vem nos dizer que não existe uma teoria única aplicável a uma instituição que vai dar os melhores resultados de antemão, ou seja, são as contingências que acabam norteando a administração de cada uma das empresas, e o conhecimento de todas as teorias ajuda na boa administração, já que muitas vezes você terá até que compatibilizar elementos de várias teorias para obter um resultado satisfatório nesse mundo complexo que temos hoje. Bom, se a teoria contingencial ela chega no atual momento que nós vivemos nas organizações, nesse mundo complexo e multifacetado em que nós vivemos, nós vamos começar o nosso estudo lá atrás na administração científica, ou seja, nos primórdios da administração. Quando falamos de administração científica, o que deve vir à nossa mente é aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. O que mostrava naquele filme, né? O Homo Faber, o homem operário, o homem visto como uma engrenagem dentro de um processo produtivo. E a administração científica, né? A administração científica, ela tinha esse foco, estabelecimento de uma lógica formal e estruturada de funcionamento das atividades produzidas, notadamente das indústrias, já que nós estamos lá com foco principalmente em estabelecimentos industriais, de forma que se conseguisse, por meio de uma padronização e por meio da decomposição de processos produtivos em atividades individualmente consideradas, se conseguir uma produção melhor e maior. Então veja, a administração científica foi um conjunto de regras e sistemas com o objetivo de aumentar a produtividade dos colaboradores. O foco da administração científica é trazer um caráter científico para a administração, entendendo que existe uma forma mais adequada, uma forma mais lógica e racional de organização dos trabalhos em uma linha de produção, e a linha de produção surge até disso, para que se obtivesse uma maior produção. O foco aqui é na produtividade, por meio do estudo de tempos e movimentos, ou seja, buscando uma racionalização das atividades produtivas. Legal? Olá, utilizando como base métodos científicos. E por isso que a teoria tem o nome de administração científica. Beleza? Aqui nós estamos nos primórdios da administração, quando a administração de empresas passa a ser vista como uma ciência autônoma. Legal? Bom, veja que então em uma metodologia científica, os processos são sistematizados seguindo um padrão. Esse é o X da questão. Eu quero definir na administração científica, com base na ciência, a melhor forma de ser realizada uma determinada atividade produtiva. E essa melhor forma seria descoberta dentro da aplicação de métodos científicos. Legal? Veja que não há preocupação neste momento com o fator humano. Por isso que o filme do Charlie Chaplin ele é tão representativo desta fase, dos primórdios aí da administração. Veja que nesse caso, ou seja, nos termos da administração científica, a intenção era fazer essa abordagem para as fábricas e padronizar as etapas e tarefas dos operários, além de determinar um prazo de execução e processos de produção.
Legal? E isso foi muito aplicado, né, no segundo modelo de administração que nós vamos ver, a segunda teoria, né, mas com um foco um pouquinho diferente. A segunda teoria não é no processo produtivo propriamente dito. Legal? Aqui nós estamos, né, no nascedouro da Revolução Industrial, onde a grande preocupação era produtividade. Ou seja, se imaginava, há uma forma lógica e racional, ou seja, científica, de organização da produção para a obtenção dos melhores resultados possíveis. Ok? Bom, esse modelo, né, foi introduzido por Taylor, e é muito famoso, né? Frederick Taylor. Se fala até em Taylorismo, essa ideia de tempos e movimentos, uma maximização da atividade produtiva por meio, inclusive, da padronização da atividade humana. O homem, nesse momento, é visto como um instrumento no processo produtivo, né? Quase como se fosse uma extensão da máquina a qual ele opera. E, então isso vem no final, né, do século XIX, ou seja, nos primórdios aí da Revolução Industrial, e já início do século XX, e intensamente aperfeiçoado e aplicado por Henry Ford em sua linha de montagem de carros. E aí nós temos o Fordismo. O Fordismo é o Taylorismo aplicado a linhas de produção. E, pessoal, essa ideia de linha de produção, que hoje parece tão banal para nós, foi uma ideia revolucionária. Porque, tradicionalmente, como eram fabricados os produtos? De forma artesanal. Com os artesãos, que eram pessoas extremamente capazes, que tinham que dominar o processo produtivo em grande dimensão, para que você chegasse num produto final adequado. Já na ideia do Taylorismo / Fordismo, você especializa cada pessoa para executar uma tarefa muito simples da forma mais racional possível. Lógico que isso, para a pessoa que executa a tarefa, é extremamente desmotivante. Por isso que nós vamos ver que depois surgirão teorias que focarão no aspecto comportamental. São teorias um pouco mais modernas, mas até hoje a administração científica continua sendo uma teoria administrativa relevante. Porque é importante você fazer um estudo sobre o seu processo produtivo para identificar gargalos, para identificar boas práticas, ok? Então essa ideia da administração científica, ainda que tenha surgido lá muito atrás, continua ainda tendo, de certa forma, uma aplicação atual. E aí eu coloquei para você exatamente uma cena, né? Foto de uma cena do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que bem demonstra isso que eu estou falando para você. O homem visto como um mero instrumento, uma mera ferramenta, em um processo produtivo, ferramenta da qual deveria ser extraída a máxima produtividade. Esses são os primórdios, né, da Revolução Industrial e também da administração de empresas. E aí, pessoal, eu vou abrir aqui para mim, porque para mim fica muito pequenininho na tela aqui da transmissão. Só um segundinho, nós vamos resolver, né, algumas questões durante a nossa aula. Então eu trago a teoria para você e trago algumas questões exatamente para você ver como que isso que eu estou explicando é pedido em prova. E aí nós começamos aqui com uma prova de 2023, aplicada pela Fundatec para auxiliar administrativo. E olha lá, de acordo com Chiavenato, Chiavenato é um professor extremamente consagrado na teoria, né, de administração de empresas, na ciência da administração de empresas, a administração, com o passar do tempo, se adequou a interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional por meio de planejamento, organização, direção e controle, né? Muito famoso esses 4 elementos, né, do planejamento, organização, direção e controle, são muito famosos dentro da administração de empresas, né? De todos os esforços realizados em todas as áreas, em todos os níveis da organização,
a fim de alcançar tais objetivos da maneira mais adequada à situação e garantir a competitividade organizacional. Até aí é apenas chovendo molhado. Aí vem o contexto da pergunta. Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta a respeito da teoria da administração científica desenvolvida por Frederick Taylor. Beleza? E nós vamos passar nas alternativas, vai ser bem legal, porque eu vou aprofundar a administração científica com você por meio desta questão. Mas o que eu expliquei até agora já seria suficiente para você acertá-la, como você vai ver aqui comigo. Bom, então, vamos lá. Alternativa A. A administração científica tinha como objetivo maximizar o desempenho das organizações através do atingimento do melhor desempenho possível no exercício das tarefas, reduzindo as perdas e os desperdícios. Esse é o foco da administração científica. Qual a ideia? Existe um jeito ótimo de se produzir algo. Esse jeito ótimo, essa forma ótima é que se busque, e obviamente, essa forma ótima levaria a não termos as perdas e os desperdícios. Alternativa B. Então A está certo, está de acordo com a administração científica e, portanto, não é a nossa resposta. Alternativa B enfocava o estudo dos tempos e movimentos dos empregados como forma de melhorar o desempenho do chão de fábrica. Exatamente isso. A administração científica, o foco é chão de fábrica, estudo de tempos e movimentos. Ou seja, o foco, da administração científica era lá no chão de fábrica. Aumento de produtividade no chão de fábrica por meio do estudo das atividades que eram desempenhadas no chão de fábrica, e o foco, então, da administração científica é exatamente nesses trabalhadores, no pessoal que trabalha na linha de produção. Ok? Beleza? Esse é o foco da administração científica. Vamos à alternativa C. A visão sobre os trabalhadores era de homem econômico. Sendo assim, a concepção de que as pessoas são influenciadas pelo salário e recompensas financeiras e materiais. Verdade. Os aspectos emocionais são totalmente descartados por esta teoria. Vamos à alternativa D. Uma das críticas feitas a essa teoria recai sobre a escassa abrangência de seu campo de atuação, visto que se limitou à análise do chão de fábrica industrial. Verdade. A administração científica é uma teoria da administração focada no chão de fábrica. Esse é o foco da administração científica. Por fim, a alternativa E dava plena importância ao papel da estrutura organizacional como um todo, na obtenção de elevados graus de eficiência, de modo que o foco estava centrado sobre o papel do executivo de alto nível da organização. Lógico que não. Se o foco é estudo de tempos e movimentos e maximização da produtividade, eu não estou focando na alta gerência. Eu estou focando no chão de fábrica. Legal? E aqui eu trago um comentário muito popular na nossa comunidade, em que foram listadas as características da administração científica, né? E já se falou da teoria clássica, que é a próxima teoria que nós vamos estudar, né? Então, a administração científica de Taylor, também de Ford, aperfeiçoada por Ford. Prescritiva normativa formal, vê o homem naquela vertente homem econômico, ênfase nas tarefas, the best way, ou seja, a melhor forma de fazer algo. Já a teoria clássica que vem na sequência de Henri Fayol, na França, e a ênfase é na estrutura organizacional. A teoria clássica, o foco é na estrutura organizacional e não estudo de tempos e movimentos. Ela também é prescritiva normativa. Surge aqui, fica evidente a preocupação com o organograma, a estrutura, e uma ideia de organização linear. Beleza? Portanto, a nossa resposta é a alternativa E, Eu não pus aqui, mas é a alternativa E. Beleza? Vamos à segunda teoria que nós vamos estudar,
que é a teoria clássica, que até eu já dei uma palhinha aqui para você sobre esta teoria, né? Veja que a teoria clássica, pessoal, diferente, né, da administração científica. A teoria clássica vai entender que o importante para que uma empresa funcione bem é que essa empresa tenha uma boa estrutura. Eu vou falar para vocês, assim como a administração científica continua bem relevante hoje, há sempre uma grande preocupação com produtividade, the best way, o melhor jeito de fazer algo. A teoria, né, clássica da administração também continua sendo bem importante. Falo para vocês que eu trabalho na Receita Federal e existe uma preocupação dentro da Receita Federal da instituição ser provida de uma estrutura suficiente, inclusive com cargos e remuneração, para que a instituição, a Receita Federal, possa fazer face aos seus desafios. Legal? Então veja que a teoria clássica vem logo depois da administração científica e o foco não é mais no homem econômico, na linha de produção, e sim na estrutura adequada para que uma empresa possa ter sucesso. Veja que nessa metodologia, todos os colaboradores possuem função e cargos bem definidos, porque o foco dessa metodologia é na estrutura. Legal? Seguindo, nesse caso, os funcionários deveriam obedecer às ordens dos superiores, né? Então, é o foco da teoria clássica, é o foco na hierarquia. Por isso que toda essa relevância para a estrutura. Veja que é uma teoria bem prescritiva e formal, na qual os trabalhadores deveriam seguir uma série de normas da gerência e respeitar a hierarquia. Beleza? Veja que, de novo, o fator humano, o fator motivacional, está totalmente relegado a um segundo plano. Muito bem. Bom, então, e eu vou trazer isso para você daqui para frente nas outras teorias, há algumas características que estão por trás, né, da teoria clássica da administração. Existem algumas premissas, alguns princípios, né? Então vejam, vamos ver quais são alguns desses princípios, né, os principais. Olha, cada colaborador deve cumprir a sua função. Função esta prevista naquele organograma, na estrutura da instituição. Por isso toda essa preocupação com a estrutura. Existe apenas uma unidade de comando, há uma grande preocupação aqui com hierarquia. Deve-se respeitar as regras de hierarquia. Os interesses gerais estão acima dos individuais. Mas esse nem é o problema. O problema é que os interesses individuais são relegados a um segundo plano. Então, veja, até hoje, nós temos impacto, né, da teoria clássica, preocupação de que as instituições tenham uma estrutura organizacional suficiente para que haja uma atuação com eficácia, com eficiência. Contudo, a teoria clássica tem um calcanhar de Aquiles, desprezar totalmente os fatores individuais, a motivação possível, né, das pessoas que estão dentro da organização. Os colaboradores devem atuar em união, a remuneração precisa ser justa e é importante buscar a estabilidade dos funcionários. Em relação à remuneração, pessoal, muitas vezes nós pensamos que a remuneração é motivacional e isso não é verdade. A teoria da administração mostra que uma remuneração insuficiente desmotiva. Mas uma remuneração suficiente ou até excessiva não motiva. Os fatores motivacionais são de outra ordem, nós vamos ver aqui, relembrar, né? Você também já conhece a pirâmide de Maslow, que vai aparecer na teoria da administração um pouquinho mais para a frente. Legal? Vamos agora para a terceira teoria. A terceira teoria vem como um aperfeiçoamento da teoria clássica. É a teoria burocrática, ou seja, o foco passa a ser na burocracia dentro das instituições, entendendo que haveria uma forma burocrática eficiente para que as instituições obtivessem os seus resultados. Enquanto a teoria clássica, né, a administração científica está lá no chão de fábrica. A teoria clássica está na estrutura, no organograma,
A teoria burocrática está preocupada com os processos dentro da organização, a burocracia organizacional, né? Essa teoria, quando nós estudamos a teoria burocrática, ela tem a sua origem, foi criado pelo sociólogo alemão Max Weber, que é muito famoso, tem muito impacto, é um sociólogo de grande impacto na história e trouxe, né, teve reflexos aqui na administração de empresas, né? E essa teoria burocrática, ela é um método que consiste na estruturação formal da empresa, no estabelecimento da sua burocracia. Então não é focada apenas na estrutura organizacional, mas sim na burocracia implantada com base naquela estrutura. Veja que as teorias de administração, elas vão passando, né, de um momento histórico para outro. Então a gente vê muitas vezes aperfeiçoamentos nas teorias da administração. E é isso que nós vimos, da administração científica para a teoria clássica e agora da teoria clássica para a teoria burocrática. Se percebeu que não adiantava se focar apenas na estrutura organizacional, você precisava conhecer os processos de trabalho dentro da instituição. A estruturação formal da empresa ganha relevância na teoria burocrática. Veja que, de acordo, né, com a teoria burocrática de Max Weber, você passa a ter, né, como intenção da teoria da administração evitar que a organização faça escolhas ou cumpra atividades com base em arbitrariedade. Lá, portanto, deve-se definir as atividades e orientações formalmente, ou seja, por escrito. Esse é o X da questão da teoria burocrática. Quando nós falamos hoje essa pessoa burocrata, é uma pessoa formalista, que gosta de tudo no papel, e isso não é ruim de antemão, inclusive na administração pública, isso muitas vezes é mandatório, para você conseguir demonstrar a rigidez da sua atuação. Legal? Isso tem origem lá no século XIX, com Max Weber. Legal? Olha, é preciso redigir um documento com todas as informações relevantes e regras e funções, né, para evitar confusões ou problemas de comunicação. Então, como eu te falei, a teoria clássica está preocupada com a estrutura formal da empresa. A teoria burocrática com o funcionamento efetivo dessa estrutura, defendendo que você precisa ter documentos escritos para que essa burocracia se implante e os resultados organizacionais sejam obtidos. Legal? Olha, de maneira geral, pela teoria burocrática, o foco é tornar a gestão da empresa mais organizada e objetiva possível. Por isso que eu falei, é o dia a dia, são os processos da organização. Beleza? Legal? Bom, assim como nós vimos na teoria clássica, segundo Weber, né, você tem alguns princípios da teoria burocrática, princípios importantes de nós compreendermos o seu contexto, já que entendemos, né, o que é a teoria burocrática, a teoria que entende que a burocracia implantada dentro da organização é que permite a ela obter o seu sucesso. Bom, de acordo com a teoria burocrática, nós temos alguns princípios, algumas premissas, né? Olha, primeiro, os direitos e deveres precisam ser bem definidos conforme cada cargo. Legal, os direitos e deveres precisam ser definidos de acordo com cada cargo, e aí surge a ideia, né, de planos de cargos e salários com as atribuições dos cargos descritas, né, em um documento. Olha, deve-se contratar funcionários seguindo uma igualdade técnica, ou seja, com base na competência técnica, porque se entende ainda, né, sob o bojo da administração científica e da teoria clássica, que o foco técnico é o mais relevante ou até quase o único, né? A partir da próxima teoria, nós já vamos ver uma preocupação com o fator humano, mas aqui não havia essa preocupação ainda. Em caso de exercício de posições e funções parecidas, deve ocorrer a equiparação salarial, para não haver um sentimento, né, de discriminação. E promoções ocorrem apenas mediante normas e critérios objetivos, sem considerar favorecimento ou relações pessoais.
isso pode ser definido por meio da implantação de procedimentos burocráticos, por isso que se chama teoria burocrática da administração. E aí nós vamos fazer mais um teste de fixação para você ver como que isso cai na sua prova, né? Ó, a questão de 2023 da Prefeitura de Triunfo, em Pernambuco. Ó, de acordo com Max Weber, a burocracia é um sistema que busca organizar de forma estável e duradoura a cooperação de um grande número de indivíduos, cada qual detém uma função especializada. Separa-se a esfera pessoal, privada e familiar da esfera do trabalho, visto como esfera pública de atuação do indivíduo. E aí, está isso na teoria burocrática? Sim, pessoal. A teoria burocrática trata exatamente desta ideia, ok? E aí vamos ao comentário mais popular aqui da nossa comunidade, que nos ajuda bastante. Olha a teoria burocrática, autor Max Weber, a ênfase é na estrutura, diria mais, a ênfase é na burocracia, né? Não na estrutura. A estrutura é a preocupação da teoria clássica, né? A teoria burocrática, o foco, a ênfase é nos processos dentro da instituição. A concepção do homem organizacional, ou seja, o homem dentro da organização. E aqui temos as características: impessoalidade, comunicações formais, rotinas e procedimentos padronizados, autoridade racional / legal, meritocracia e eficiência, né? E aí seguimos ao sociólogo alemão Max Weber, foi o fundador da teoria sociológica clássica e desenvolveu um conjunto de burocracia, um conceito, de burocracia baseado em elementos jurídicos do século XIX. Weber definiu a burocracia como um aparato técnico-administrativo organizado por normas e atribuições específicas e utilizado para dirigir um sistema social denominado empresa. Para o autor, com racionalidade e eficiência, as organizações atingiriam seu grau mais elevado de excelência por meio de um sistema produtivo capitalista e dotado de um conjunto de normas morais como embrião. Weber pregava o culto ao trabalho duro, bem como a aplicação de excedentes de produção e de poupança no próprio processo produtivo. Legal, beleza? Entendemos então a teoria burocrática? Entendemos por que a nossa resposta aqui é correto? Beleza? Vamos à próxima teoria. E aí vamos passar para duas teorias em que esse fator humano passa a ser visto como muito relevante. Se chega no momento em que se percebe que, na maior parte das empresas, o grande ativo das empresas são os seus colaboradores. E as teorias, né, administração científica, teoria clássica, teoria burocrática, não tratam desse elemento humano em toda a sua importância, inclusive no que toca à sua motivação, ao seu senso de pertencimento à instituição, né? Então veja, quase uma década após o desenvolvimento das teorias de administração mais voltadas para a produtividade, são as três teorias anteriores, as relações humanas finalmente ganham foco. Nesse modelo, os elementos psicológicos e sociológicos dos colaboradores mostram a sua importância no ambiente de trabalho. Agora, eu não tenho que me preocupar só com tempos e movimentos, ou com a estrutura organizacional, ou com os processos burocráticos implantados dentro da empresa. Eu tenho que pensar quem está por trás disso, ou seja, as pessoas que trabalham na minha organização. Essa teoria das relações humanas vem trazer o foco, né, das preocupações exatamente para os colaboradores. Legal? Então veja que aí surgem pautas novas que nem se discutia, né, anteriormente: a motivação, o trabalho em equipe, a comunicação e até a democracia, né? Nós temos um exemplo no futebol. Eu sou corintiano e você talvez lembre ou já ouviu falar da democracia corintiana. Um time de futebol que implantou um modelo democrático e teve sucesso, ganhou títulos. Lógico, o time também era muito bom, né? Mas essa ideia de um modelo democrático também tem tudo a ver com essa teoria das relações humanas, botando as pessoas no foco das preocupações. Legal? Então,
motivação, trabalho em equipe, comunicação e democracia ganham mais notoriedade, já que os líderes percebem que a satisfação dos colaboradores é fundamental para a produtividade e os resultados da organização. Beleza? Legal? Isso é bem importante você entender. Isso aqui é uma quebra de paradigma. É um novo modelo, né? Olha, a dinâmica de trabalho passa a ser menos formal e mecânica. A liderança, por sua vez, é mais participativa e carismática. É bem mais difícil você ser um líder olhando o papel do líder na teoria das relações humanas. Nas outras teorias focadas em produtividade, né? O homo econômicos ou até o homem organizacional, é muito mais fácil de você gerir essas pessoas pela teoria. Mas de fato não é isso que a gente vê, né? O fator humano é imprescindível. E por isso que surge a teoria, essa teoria que nós estamos estudando, das relações humanas. E assim como nas outras teorias, existem algumas premissas, alguns princípios que norteiam a teoria das relações humanas. Olha lá, o colaborador não é uma máquina, então não pode ser reduzido apenas a tarefas operacionais. Veja a preocupação com a motivação da pessoa. A pessoa não se sentir um apertador de parafuso em uma linha de produção. Legal? Você percebe a preocupação aqui com a pessoa, né, que está lá dentro do processo produtivo. Olha, todos possuímos necessidades que vão além da recompensa salarial, como aprovação social e autorrealização. Na teoria das relações humanas, se vislumbra claramente que não é apenas o dinheiro que vai fazer que uma empresa, né, o valor que paga de remuneração a seus colaboradores, que trará o sucesso. Como eu já disse, uma remuneração insuficiente desmotiva. Uma remuneração adequada ou até excessiva não motiva. Legal? Os fatores motivacionais são outros. A remuneração é um fator meramente higiênico. Legal? As lideranças precisam ser democráticas e permitir a participação dos colaboradores nos processos e nas decisões. A ideia é que os colaboradores, até por estarem no dia a dia realizando as atividades dentro da empresa, podem ter até mais condições do que os seus líderes para identificar oportunidades de melhora. Legal? Por isso que a administração deve ser realmente mais democrática, participativa. Depois da teoria das relações humanas, nós temos a teoria comportamental da organização. Essa teoria comportamental da organização, e na realidade são várias teorias que estão englobadas nessa teoria comportamental, decorrem da teoria das relações humanas. São desdobramentos da teoria das relações humanas, são desdobramentos de se perceber que as pessoas que compõem a organização são um ativo muito importante e que a motivação das pessoas e o engajamento pode ser o diferencial entre uma organização ter sucesso ou não. Veja, assim como a teoria das relações humanas, essa teoria, a teoria comportamental, é uma teoria voltada para as pessoas. Nesse caso, o comportamento do colaborador ganha o interesse dos psicólogos e especialistas. Legal? É o comportamento que nos interessa, o comportamento dentro da organização. Veja aqui, a teoria comportamental da organização e a teoria das relações humanas se complementam. Lembrando que a teoria comportamental, ela vem em um momento superveniente à teoria das relações humanas. Olha lá, contudo, a primeira, teoria comportamental, se concentra no aspecto comportamental individual do colaborador, enquanto a segunda, né, a teoria das relações humanas, se foca no grupo. Verdade. A teoria comportamental é o comportamento das pessoas. A teoria das relações humanas, como o nome já diz, o foco é nas relações. Beleza? Lembrando que essas teorias não são antagônicas e podem, como nós vamos ver na última teoria, né, que é a teoria contingencial, podem ser aplicadas até conjuntamente, né, podendo ser obtidos resultados bem satisfatórios. E aí é importante notar, pessoal, que essa teoria comportamental da organização, dentro desse guarda-chuva, nós colocamos algumas teorias para não ficarmos com muitas escolas, por conta da semelhança. E aí já surge uma primeira teoria comportamental da organização,
comportamental, porque é focada no comportamento da pessoa. E aí nós temos que falar da teoria de Maslow, da famosíssima, né, pirâmide de necessidades de Maslow, que é muito útil para os administradores, precisam conhecer essa teoria. E a ideia aqui da teoria de Maslow, né, onde tem a sua pirâmide, ela mostra a hierarquia das necessidades humanas. Então a primeira necessidade humana é a fisiológica. Minha primeira necessidade é sobreviver. Se eu não tenho garantia da minha sobrevivência, meu foco é todo nisso. Eu não consigo passar para os outros degraus dessa pirâmide. Depois, a segunda, né, necessidade humana é a necessidade de segurança. Legal? Inclusive, o grande problema que temos no Brasil é de segurança pública. Está aí, né, dentro da pirâmide de Maslow. Isso aqui vale para uma organização, mas vale também para a nossa vida como um todo, já que fala das necessidades dos seres humanos. O terceiro nível é o nível social, ou seja, da interação com as demais pessoas, e cada vez mais você vai chegando em objetivos menos corriqueiros e mais existenciais para a própria pessoa. No quarto degrau da pirâmide de Maslow, nós encontramos, né, aquelas atividades, aquela busca da pessoa pela sua autoestima. Então, primeiro a pessoa busca suprir as suas necessidades fisiológicas, enquanto não resolve isso, não passa para o segundo nível. Resolvidas as necessidades fisiológicas, a preocupação é com as necessidades de segurança. Suprida a necessidade de segurança, ou suprida num nível adequado, você passa para as necessidades sociais, chegando na autoestima e no último degrau da pirâmide de Maslow, que é a autorrealização. Quanto mais pessoas nós estivermos nesse último nível da pirâmide de Maslow, melhor para a nossa organização. Mas tem fatores aqui que, eventualmente, nem é possível se controlar dentro da organização. Veja que em nenhum momento foi colocado aqui o salário, propriamente dito, como uma necessidade. Eu tenho necessidade fisiológica, o salário supre ela, mas o salário não motiva. Não é o salário que vai trazer uma maior autoestima ou até autorrealização, que estão nos níveis mais elevados da pirâmide de Maslow. A segunda teoria que nós temos comportamental é a teoria dos dois fatores, né? Essa teoria vem do psicólogo americano, né, o Friedrich Herzberg, de 1923 até 2000, e ele separou, né, os fatores que motivam, ou que norteiam, vamos colocar assim que fica melhor, o comportamento humano em fatores higiênicos e fatores motivacionais. O que é um fator higiênico? Aquele fator que tem que estar presente, sob pena de desmotivação. E aí nós temos os fatores motivacionais. São aqueles que trazem, né, um potencial engajamento maior das pessoas. Então você pega a remuneração. A remuneração é um fator higiênico. Uma maior participação nas decisões da empresa já é um fator motivacional. Então separa-se esses dois fatores, sendo que ambos impactam a conduta profissional no trabalho, obviamente. Mas a forma de lidar com cada um deles é diferente. Inclusive, os fatores higiênicos, em princípio, estão relacionados, né, com as necessidades básicas da pirâmide de Maslow. E os fatores motivacionais, em princípio, estão nos degraus mais altos, né, da pirâmide de Maslow. Legal? Por fim, nós temos a teoria X e Y, né, que traz aquelas duas perspectivas, lazer versus obrigação, dos colaboradores em relação ao trabalho. O que se busca aí é que os trabalhadores não vejam, né, o trabalho como algo ruim. Esse é o foco da teoria X e Y. Essa teoria busca mostrar que as pessoas podem ser super engajadas no trabalho, desde que o trabalho seja prazeroso. A teoria X e Y, ela combate uma ideia lá da administração científica e da teoria clássica, de que as pessoas têm uma desídia inerente. A teoria X e Y combate exatamente isso, dizendo que o comportamento dos indivíduos não é um comportamento, né, de desídia naturalmente, de desinteresse. Mas isso pode ocorrer por conta da estrutura da organização.
onde essa pessoa está inserida. Por fim, nós vamos falar da teoria mais moderna da administração hoje, que é a teoria contingencial, que é uma teoria bem simples, diga-se de passagem, porque essa teoria contingencial, como o próprio nome diz, contingência, vai dizer que são as contingências de cada empresa, as contingências são dinâmicas, que vão determinar o modelo de administração mais adequado de acordo com aquelas circunstâncias, de acordo com aquelas contingências, ou seja, a principal conclusão da teoria contingencial é que não existe um modelo ideal de administração. E eu vou te falar pela minha experiência profissional na Receita Federal. Eu já liderei algumas equipes e o perfil das equipes que eu liderei, os perfis eram diferentes. Em um determinado perfil, você tem que usar um modelo mais autocrático. Para outro perfil, um modelo mais democrático. E uma instituição pouco estruturada, você pode ter um foco importante, utilizar a teoria clássica. Numa organização em que os processos de trabalho funcionam mais, a teoria burocrática e assim por diante. Legal? É isso que a teoria contingencial vem nos trazer. E aí, pessoal, nós vamos a um teste de fixação muito legal, em que nós vamos abordar o que nós estudamos nessa aula aqui, e o comentário mais popular na nossa comunidade é um comentário tão legal que ele vai permitir até nos aprofundarmos em teorias da administração que eu não trouxe para você por conta da limitação do tempo. Legal? Mas com o que nós estudamos até agora, você já responderia essa questão que está aí na sua tela. Legal? Bom, então vamos lá, né? Olha lá, 2023, né? A questão, e aí vamos lá. Associa a teoria administrativa ao elemento que representa a ênfase dada por ela. E aí você tem a teoria comportamental, nós estudamos, de sistemas não, teoria clássica estudamos, relações humanas estudamos, burocracia estudamos. E a estruturalista, pessoal, tem a ver com a teoria clássica, né, da administração. Legal? Mas com algumas nuances que nós vamos ver no comentário à questão. E do outro lado nós temos os focos, tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia e ambiente. E aí se requer que nós façamos a correlação correta, né, entre as teorias e o seu foco. E aí eu já vou chamar o comentário mais popular do que concurso, que vai ser uma revisão do que nós vimos, e até um aprofundamento e vai ficar baba. Nós resolvemos essa questão, lembrando que já dava para resolvê-la com o que nós estudamos até aqui. Mas vejam, um comentário muito legal, pessoal, né? Ó, teorias e abordagens da administração. Então, primeiro, a administração científica. Primeiro que nós estudamos aqui nesse evento, né? Com as suas características, supervisão funcional, estudo de tempos e movimentos, ênfase nas tarefas. Cada tarefa isoladamente considerada, partindo do pressuposto. Se cada tarefa for bem feita, o conjunto será bem feito. Produtividade. A visão é do homem econômico. Aqui nós temos Taylor e o aperfeiçoamento de Henry Ford na linha de produção. Bottom-up, ou seja, né, da base para o topo. Você vai olhar, né, o foco é lá na base. E há a ideia do estudo da fadiga humana. Se vê o trabalhador como mais uma engrenagem no processo produtivo. Fadiga, cansaço, algo físico. Nada relacionado a eventual desmotivação. Aí nós temos a teoria clássica, né? Que é a teoria que vem com Fayol, né? Já se foca nas funções do administrador, lembrando que na teoria clássica o foco é na estrutura organizacional. Beleza? Então, lá, enfoque normativo prescritivo, ênfase na estrutura, funções administrativas, né? Se falam daquelas 4 grandes funções administrativas, o chamado POC3. Né? Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, planejar, organizar, o PO. POC3, porque vem os 3 Cs,
comandar, coordenar e controlar. A teoria clássica ela vem de Fayol, lá na França. Ela é top-down, do topo para baixo. Por quê? Porque eu penso na estrutura como a forma de algo funcionar bem. Então, do topo para a base. Já a administração científica é da base para o topo, porque o foco da administração científica é lá na linha de produção. Unidade de comando, e nós continuamos na teoria clássica, com a visão do homem econômico. Beleza? Bom. Aí nós temos a teoria burocrática, que nós estudamos nesse nosso evento, né? Em que você tem o foco na burocracia, o foco nos processos. Legal? Então, impessoalidade, o formalismo por regras e padrões, né? Foi formulada essa teoria pelo sociólogo Max Weber, em que se prioriza o profissionalismo, né? E a ideia é que essa burocracia dos processos esteja focada na hierarquia funcional, ou seja, numa relação de autoridade. Mas não basta a estrutura organizacional como na teoria clássica. Você tem que ver a sua implantação. Os processos de trabalho na organização devem refletir a sua estrutura. Legal? Dá uma divisão do trabalho e a despersonalização do relacionamento, ou seja, nenhuma preocupação, né, com as pessoas, com a parte psicológica, com a motivação. Aí nós temos uma teoria aqui que não estudamos, a neoclássica, né, de Peter Drucker, ênfase nos aspectos práticos, pragmáticos, busca por resultados concretos e palpáveis. Aí passamos para a administração por objetivos, que também não tivemos tempo de ver, mas o nome já diz administração por objetivos, ou seja, você vai colocar metas, objetivos para as pessoas e buscar o engajamento por meio disso. Legal? Você vê que a comunicação é muito importante. Na administração por objetivos, né, a definição de metas específicas em conjunto pelo gerente subordinado, até para aumentar o engajamento, tempo determinado para o alcance daquela meta específica, contínua revisão e reavaliação dos planos, padrões de desenvolvimento, né, e essa administração por objetivos é um modelo de administração muito adotado e com alto grau de sucesso. Você consegue, por meio da administração por objetivos, ainda se estiver vinculada a algum benefício, se o objetivo é atingido, consegue um alto grau de engajamento dos colaboradores da organização. Aí nós temos a próxima teoria, que é a teoria das relações humanas, né? Então, a motivação e satisfação no trabalho, grupos informais, enquanto você tinha uma preocupação muito grande, tanto na teoria clássica quanto na teoria clássica, né, quanto na teoria burocrática, um foco na estrutura, nos grupos formais, na burocracia, a teoria das relações humanas vem reconhecer que existem os grupos informais, as lideranças informais, são extremamente importantes numa organização. E aqui você começa a ver o homem não mais um homem econômico, e sim o homem social. Legal? E aí você tem, né, também o Elton Mayo, a experiência de Heathrow, né, que nós não temos tempo de abordar nesse nosso evento, mas na nossa aula de teorias da administração você tem toda uma explicação, porque nós temos mais tempo, né? E a ideia é que é um trabalho em equipe. O foco é no trabalho em equipe. Aí nós temos a teoria estruturalista, que nós não estudamos também, mas eu dou uma palhinha aqui para você, né? Olha lá, é a teoria clássica, mais relações humanas, mais a burocracia, focada na análise intra e interorganizacional, se respeitando, né, ou se reconhecendo a interdependência entre as partes, ou seja, eu vou estudar a estrutura, mas pensando na estrutura funcionando de uma forma integrada. Esse é o grande X da questão para a teoria estruturalista, né? Olha lá, com esse homem organizacional, o homem dentro da organização, assim como, né, na teoria também de Max Weber, integração do ambiente interno e externo e preocupação não apenas com organizações industriais, né? Aí vamos à teoria comportamental. Nós estudamos a teoria comportamental focada nos indivíduos, né? As relações humanas é nos grupos de pessoas, nas suas interações. A teoria comportamental é em cada pessoa, né? É uma teoria de Simon,
racionalidade limitada, ou seja, reconhecendo o fator emocional como muito importante. Você tem aí o homem administrativo, já se surge, né, ou já se vislumbra a necessidade de pensar na motivação das pessoas, buscando a satisfação dos funcionários. Aqui na teoria comportamental é que surge, né, a pirâmide de Maslow e a teoria X e Y, que eu expliquei para você. Por fim, nós temos a teoria sistêmica, a teoria da contingência, né? A sistêmica vê que as organizações são verdadeiros sistemas abertos e, portanto, a influência do ambiente externo, isso produz impactos na instituição. A interdependência entre as partes, o homem é visto como homem funcional. E, por fim, a teoria da contingência, que essa nós estudamos, que nos diz que não há um modelo de gestão ideal, né? Ela é situacional, depende da situação do momento, se adapta a mudanças rápidas. O homem é complexo nessa teoria da contingência, né? E aí nós temos a ideia de administração da tecnologia. E aí o nosso gabarito é a letra B. Vamos voltar ao enunciado para associarmos este gabarito. Vamos lá então. Olha lá o nosso enunciado, né? Se o gabarito é B, pessoal, olha qual é a associação. O A é 3. Vamos lá? O que é o A? Teoria comportamental. O foco é nas pessoas. Perfeito. O B é 2, né? Porque nós estamos aqui com o nosso gabarito. É C, né, pessoal? Vamos só conferir aqui, né? O nosso gabarito é, aliás, letra B, né? Ó, já ia na alternativa incorreta aqui, né? Para fazer essa associação, pessoal, a gente não está com a questão toda, né? Então é B, ó. Alternativa B. Então o B é 5, né? A teoria de sistemas, o foco é no ambiente. Seguimos. O C se relaciona com o 2. Teoria clássica se liga na estrutura, certo? A teoria clássica tem o foco na estrutura. Então, se você tivesse a teoria comportamental nas pessoas e a teoria clássica na estrutura, se eu soubesse A3 e C1, vamos ver se você já resolvia? A3 e C1 tem o A. A3, aliás, não é C1, né? A3 e C2, né? A3 e C2. Olha lá, A3 e C2 eu tenho na alternativa B, mas também tenho em C, né? Eu ficaria entre B, aliás, né? Entre B, alternativa B, A3, C2 e alternativa C, né? Que também temos A3, C2. Vamos seguir? Beleza. Aí seguimos aqui. O D é 3. O que é o D? Teoria das relações humanas. Teoria das relações humanas, o foco também é nas pessoas. Nem poderia ser diferente, né? A teoria comportamental é nas pessoas, A3, e a teoria das relações humanas também é nas pessoas. Então eu tenho que ter A3 e eu tenho que ter D3, além do C2. E aí seguimos. O E. E é a teoria burocrática. Legal? E aí nós temos aqui a teoria burocrática com seu vínculo na própria estrutura. Esse é o foco. E, por fim, o F, que é a teoria estruturalista, e a teoria estruturalista se liga no ambiente. Legal, pessoal? Portanto, a nossa resposta é a alternativa B de bola. Legal? Eu espero que você tenha aproveitado muito esse nosso evento. Essa temática, teorias administrativas, é uma temática muito frequente nas provas. De novo, eu quero te convidar a adquirir os produtos aqui do Que Concursos, até porque eu confio no projeto, estou nele. Nós sempre temos promoção e se você quiser pagar menos, você já sabe. Você utiliza o meu cupom de desconto Newman5. Newman igual do meu nome, N-E-W-M-A-N, número 5. Legal, pessoal? Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.